Fala pessoal, eu sou o Cristiano de Moura do canal CDM Sports e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Lucas Paquetá, pois é, o Paquetázinho da sorte. Vamos aqui iniciar falando sobre sua posição, seu estilo de jogar e é um cara também que tem muita raça e muita garra, além de ser um cara extremamente esperto e inteligente, agressivo no ataque, agressivo na defesa e muito tático, muita técnica ali no meio de campo. O Lucas Paquetá começou ali no Flamengo como praticamente como se ele fosse um 10, né? Um meia natural. Porém, quando esses atletas eles vão para a Europa, eles se complementam, eles jogam em várias posições, porque o rodízio lá é muito alto, muito grande e faz com que os atletas eles tenham um rendimento muito alto em relação à sua expectativa. E um dos motivos do Paquetá ser um jogador eclético de várias posições é que ele conseguiu ter esse feito principalmente ali na Inglaterra. Mas a gente não pode deixar de lado que para jogar na Europa é muito mais fácil e muito mais tranquilo do que você jogar aqui na América do Sul. Estou falando se tratando assim de logística e descanso. Lá na Europa, o descanso lá é muito maior do que aqui no Brasil. A logística é mais rápida, é mais perto, os jogos são menos longe, são bem mais fáceis. Os gramados da Europa, eles são praticamente iguais, são todos iguais, mesma altura, mesma qualidade de todos os estádios. E assim, todos os atletas conseguem render o seu máximo, o máximo e o máximo da sua performance no futebol mundial. E é por isso que a Europa contém ali a melhor e a mais eficiente, a mais alta e o mais alto nível do futebol consegue se obter lá na Europa por esse motivo. Esses é um dos grandes motivos. O gramado lá é praticamente igual para todo mundo. A logística é rápida, é curta e isso faz com que o seu atleta ele tenha ali ele consegue puxar o máximo dos seus atletas. Por isso que a gente vê partidas de futebol da UEFA Champions League extremamente top de linha com excelentes qualidades de drible, de chute de fora de área, de domínio, porque realmente lá o profissionalismo é levado a sério. Mas o que tudo isso tem a ver com o Lucas Paquetá? Vamos lá. O Lucas Paquetá, ele conseguiu uma evolução gigantesca ali na Inglaterra, principalmente quando se tratava de efeito meio-campo, efeito defesa e efeito ataque. Muitas das vezes o Lucas Paquetá ele saía da defesa, ia para o ataque e gerava aquele jogador surpresa fatal para todo mundo que jogava contra Paquetá. Ele estava com a crescente muito alta, muito grande, muito rápido. Paquetá, ele estava se tornando um dos melhores jogadores ali na Inglaterra em um curto período. O cara estava evoluindo muito rápido. Até que chegaram as bets e, consequentemente, inventaram que o Paquetá tinha feito um acordo, tinha feito um esquema com seus familiares para que ele levasse aí um cartão contaminando ali sua carreira. No início ele se falou que era inocente, 100% inocente, mas seu clube e a própria instituição, a Premier League, viraram as costas para Lucas Paquetá e com isso ele passou vários jogos sem poder jogar, sem poder fazer o que mais amava. Paquetá sofreu bastante em relação a isso, não só financeiramente, mas ele viu que o seu sonho ali estava prestes a ser encerrado. Só que aí houve uma grande reviravolta. Conseguiram inocentar o Paquetá e com isso ele voltou a ser feliz. Mas antes dessas bets acontecerem na vida do Lucas Paquetá, o Paquetá estava com uma chance de ouro de jogar uma das melhores equipes nas equipes top de linha com o treinador top de linha na Europa. Com o seu desempenho na Premier League, nada mais nada menos que
Pep Guardiola viu seu talento e viu que o Lucas Paquetá ele se encaixava no Manchester City de uma maneira que ele via em seus olhos. Com isso, Lucas Paquetá estava sendo alvo de uma gigantesca contratação de milhões de euros, 6-1 em relação ao nosso real. Isso quer dizer que a cada 1 euro equivale a R$ 6. Então, naquela época, provavelmente o Lucas Paquetá ele ia ser comprado na faixa ali de 100 milhões de euros, totalizando 600 mil reais. E é isso que vocês estão ouvindo, tá, galera? Isso foi 100% real. Só que em meio a essas declarações, o Pep Guardiola falou que ele era um excelente jogador que se encaixava perfeitamente no esquema do Manchester City. Vieram as grandes decepções e o Lucas Paquetá foi alvo das bets. Consequentemente, ele desanimou muito em relação ao seu time, ao seu clube que ele jogava, à instituição, a Premier League. Com isso, o Paquetá ficou muito desanimado. Consequentemente, teve a sua inocência, foi inocentado e o Lucas Paquetá não se via mais jogando na Inglaterra. Ele não sentia mais aquele amor de jogar na Europa. E para que ele pudesse resgatar o seu bom e velho futebol, ele precisava voltar para casa, para o seu amor antigo, para sua casa, Rio de Janeiro. E foi aí que começaram as suas especulações de Paquetá para vir para o Flamengo. E eu realmente acredito que o Paquetá realmente ele só voltou para o Brasil porque era para o seu time do coração, para o Flamengo. Até porque muitos outros clubes se interessavam nele naquele exato momento. E o Lucas Paquetá, a única coisa que ele queria era ter o amor de volta, ter a felicidade de volta. Porque não adianta você ser um jogador top de linha, jogando na melhor liga do mundo, jogando no melhor time do mundo, se aquela vontade de você jogar bola, se aquela vontade, aquele amor não estiver junto contigo. E foi aí que o Paquetá voltou e deu tudo certo no seu novo casamento com o Flamengo. Seu início no Flamengo foi um pouco conturbado, mas aos pouquinhos a gente via quem realmente era o Lucas Paquetá, jogando o fino da bola, fazendo gols, dando passes. E aí o Lucas Paquetá conseguiu aí voltar ao seu nível de futebol. Com o passar do tempo, o Lucas Paquetá foi criando casca no Flamengo novamente, fazendo gols, dando assistências. E agora a gente vê que o Lucas Paquetá está na seleção brasileira. O primeiro jogo foi um jogo razoável de todo mundo, mas a partir do segundo e o terceiro jogo, o Lucas Paquetá mostrou quem ele realmente era e quem o Pep Guardiola sempre falava. Um cara que é dominador do meio de campo. Um cara que tem uma técnica de roubar a bola do adversário. Tem uma técnica de visão de jogo, de passe e de passe perfeito. Tem a visão periférica, faz gols, marca bem. E outra coisa muito importante, é um cara muito resistente, mentalmente e fisicamente. Esse vídeo é especial para o Lucas Paquetá, o nosso jogador do Mengão, que está feliz novamente. O jogo contra o Japão, vocês podem tirar esse negócio de comparação, que eu sempre falo aqui para vocês. Não existe comparação de jogo em eliminatórias, jogos amistosos, jogos de Copa de Confederação, quando o assunto é Copa do Mundo. Vocês viram aí que o Equador empatou com o Curaçao. A Alemanha ganhou de 7-1 do Curaçao. E o Equador ontem ganhou de virada da Alemanha e poderia ter feito mais gols. Não fizeram porque, enfim, a bola realmente não quis entrar. Mas no segundo tempo só deu o Equador. Para quem assistiu sabe muito bem do que eu estou falando.
Então, aquele jogo que o Brasil perdeu para o Japão é totalmente diferente do que a gente está vendo na Copa do Mundo. É uma palavrinha muito simples de falar, mas ao mesmo tempo, quando você coloca dentro de campo, é um negócio muito complicado e muito complexo, que é evolução. Então, o Brasil teve evolução não só técnica, não só coletiva, mas como individual. E é por isso que eu acredito que na chave do Flamengo não, perdão. E é por isso que eu acredito que na chave do Brasil, da seleção brasileira, o Brasil vai chegar na final dessa Copa do Mundo. E aí, se vai ganhar ou não, eu já não sei. Mas essa é a minha grande expectativa. Valeu? Um forte abraço. O vídeo de hoje era isso aí. Fui.